Olá, boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Mas eu tô gravando agora de tarde, tá? Porque fomos dormir tarde, ontem à noite aqui, as minhas filhas, tá? Esse negócio de São João, né? Até agora aí tá uma zoada aí, você deve estar ouvindo aí no fundo aí, a rua aqui, tá? É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Enquanto as pessoas não tomarem consciência, é isso aí. E meu trabalho eu tenho que fazer aqui para que alguma pessoa tome consciência, tá? É todo mundo que vai tomar consciência, pessoal. Eu sinto muito em dizer isso. Não é, tá? Não é todo mundo que vai tomar consciência. Mas aquelas que Deus vai chamar para o despertar, para ter a consciência, né, aberta, essa daí vai despertar a consciência, tomar consciência do que ela está fazendo aqui, tá, pessoal? Porque quase a maioria, tá? Não tem autoconhecimento, não tem consciência do que está fazendo aqui, tá? Pode fazer uma pesquisa aí, tá, pessoal? Pode fazer uma pesquisa aí que essas pessoas não sabem o que estão fazendo aqui. A maioria daqui estão perdidos, tá? E aqueles que é chamado por despertar é para despertar isso, tá? Porque também eu andei assim, tá, pessoal? A gente já andou assim, tá? Sem autoconsciência, sem um despertar, a gente andou assim. Mas é isso, chegou a nossa vez. Espero que chegue de alguém aí, tá? E quando isso vocês dão ouvido aqui e desperta de acordo com o meu trabalho aqui, pessoal, tá? Vai ser até um diamante, um brilho na minha coroa, tá, pessoal? E por isso que eu tô fazendo isso, tá? Você ganha o quê? Não ganha nada, pessoal. Ganha nada. Mas você recompensado de acordo com a espiritualidade, tá? Entende, pessoal? Aquele que é espiritual, ele não pode ser guiado pelas coisas que ele tem aqui, pelas coisas que ele está aqui, tá? Você não pode ser guiado assim, tá, pessoal? Senão você não é espiritual. É igual alguns pastores, se não tiver o dinheiro, pessoal, você não vai continuar a falar do evangelho, não vai despertar as consciências das pessoas, não vai fazer as pessoas se tornarem uma pessoa melhor, você não vai trabalhar para isso. Entende, pessoal? É por isso que se vocês acordarem e não codarem lá a esses pastores que são os falsos profetas, vai parar. Então, quem mantém a estrutura da Matrix, tanto religiosa como a Matrix, né, do mundo aí, é as pessoas que mantêm, principalmente aquelas pessoas que estão inconscientes, que não sabem de nada. A Matrix quer manter você assim, para você manter isso, tá? Até um certo tempo, né? Depois vão descartar de você igual prato descartável. Você já viu prato descartável? Joga fora. É a mesma coisa, vocês, tá? Que estão trabalhando aí para Matrix, mas vocês estão inconscientes. Então, preciso tomar autoconsciência, né? Foi até como é que se diz, um conceito que eu falei ontem no vídeo de ontem, né? E eu sei que tem muitas pessoas novas aqui no meu canal, né, pessoal? Obrigado vocês aí que estão se inscrevendo, vocês novos no meu canal, tá? Espero que, espero que você continue nessa caminhada, tá? Que não é fácil, tá, pessoal? Quem já tá aqui
há mais tempo aqui comigo sabe que não é uma caminhada fácil. Mas você novo chegando agora para esse conhecimento, tá, pessoal? Espero que vocês, como é que se diz? Continue, tá? Vamos ter dificuldade, vamos ter, mas eu espero que você continue. Orar a Deus para que você tenha esse desejo, mesmo com a dificuldade que você encontra, tá? Tomar um chá aqui por causa do soluço, você vê, né? Já tava querendo me pegar aqui, tá, pessoal? Ainda bem que eu não fiquei muito rouco, tá, pessoal? Não fiquei muito espirrando aqui, tossindo, tá? Eu fiquei mais ou menos assim, tá? Isso é espiritualidade, tá? Porque se eu ficar doente e não poder gravar, ele sabe, pessoal. Espiritualidade sabe, então é ele que está me sustentando. Por isso que quando a gente está no nosso compromisso de vida, tá, pessoal? A espiritualidade vai nos dar o apoio para a gente continuar aí, tá? Por isso que a gente, é isso que como é que se diz? O objetivo de a gente estar aqui é por causa do nosso propósito. Por isso que quando a gente cumpre nosso papel, nosso propósito, a gente vai embora. A morte chega para a gente. A nossa consciência sai daqui. Deixa o corpo aí para ser enterrado aí pelos familiares, tá? Então, as pessoas estão vivas até agora, mantendo viva, é porque Deus quer que você entre no seu propósito, é dando chance a você, tá? E aqueles que já estão no propósito, Deus está mantendo ele até ele cumprir o propósito dele, tá, pessoal? A gente falou isso ontem, né? Então, o objetivo de eu estar nesse corpo ainda, tá? Ele me mantendo de todas as coisas, porque tem muita coisa para que a gente saia desse corpo. Muitas coisas aqui acontecendo que a gente, qualquer momento, a gente pode deixar esse corpo. A morte pode chegar para a gente, né? Infecção, muita coisa, vírus, olha quantas coisas aí, tá? Acidente acontecendo, então, são muitas coisas. Mas por que a espiritualidade está nos mantendo vivos? Nos livrando do mal, né? De infecções, de várias coisas para a gente não ficar doente. Por causa do nosso propósito de vida. É por isso, pessoal, muita gente ficou aí doente, muito grave de gripe aí e tal, das crianças, mas eu tô aqui. Às vezes com o nariz entupido, sabe? Mas a voz tá aqui, eu tô aqui, tá? Me mantendo de pé para eu poder falar isso para vocês, pessoal. Porque ele sabe, deixe manter ele até ele cumprir o propósito. Quando eu cumprir, eu vou fazer igual a Paulo, vou encerrar a minha carreira, tá, pessoal? Aí vou dizer assim, já está na hora de encerrar minha carreira. Então, ele vai levantar outro aí, tá? E vai continuar o trabalho da escrita. Esse trabalho não é meu, já falei aqui, não foi? Vários vídeos eu já falei, esse trabalho da espiritualidade não é meu. Já existe há mais de 2000 anos, quando Cristo iniciou lá com os discípulos, tá, pessoal? Eu só sou uma pedra viva que estou sendo usado como pedra viva para a edificação dessa casa espiritual. Então, eu estou trabalhando para que a casa espiritual, que é a casa de Deus, o qual Cristo é a cabeça dessa casa espiritual, está trabalhando. Então, eu só sou uma parte desse corpo que está trabalhando, fazendo a minha função. Somente isso, só somente isso, tá? Quem faz tudo, quem é tudo, é Deus, né? Quem opera o crescimento, quem dá a força, quem faz todas as coisas é Deus. Por isso que sem a conexão com Deus, a gente não consegue fazer nada. É o que Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, você não vai fazer nada. Então, a primeira coisa que eu tenho que buscar, pessoal,
É a ajuda de Deus, a conexão com Cristo, tá? Não é dinheiro, não é essas coisas, tá? Essas coisas vão vir naturalmente e, e é para eu administrar aqui somente isso. Eu não vou levar nada. Na hora que eu encerrar minha carreira aqui, tá? Eu não vou levar nada, vai tudo ficar aí, tá? É sério, tá, pessoal? O que eu tô falando é sério para vocês. Então, vocês têm que tomar também ter essa consciência, tá? É o que eu tô trabalhando aqui com vocês, tá? Trabalhando todos esses lados emocionais, mentais, espirituais, tá? Para que você, como é que se diz, entenda o que é que você tem que fazer aqui. Porque um dia você vai deixar aqui, tá? Mas você cumpriu a sua função, talvez aí se não cumprir a função, talvez possa até voltar outra hora. Você perdeu uma encarnação, perdeu a oportunidade de fazer aquela sua parte. Ah, irmão Samuel, mas ninguém coopera, o mundo está aí. Não interessa o mundo. Faça a sua parte. A sua parte é pouquinha? Faça. Aqui, o meu canazinho é quase ninguém conhece aqui, mas é minha parte. Eu estou fazendo. Então, as pessoas que estão aqui dando ouvido aqui estão se espiritualizando, estão despertando a consciência, é a minha parte. Nem que fosse uma pessoa, pessoal, você não viu falar aqui, se tiver uma ou duas pessoas assistindo o meu vídeo, eu estava fazendo a mesma coisa. Já era uma glória eu ter duas pessoas aqui me desperto aqui me ouvir. Entende? Já teria cumprido a minha função. Mas graças a Deus, tá? Porque a espiritualidade sempre vai colocar a gente no muito, né? Tá trazendo muitas pessoas, tá? E eu espero que vocês obtenham o autoconhecimento, né? Trabalhe a sua espiritualidade, melhore, tá? Melhore você. Ah, o mundo tá difícil, né, irmão? A gente não pode fazer nada, tá? O que a gente pode melhorar é a gente, tá? E as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentiram o magnetismo, a presença boa que sai de você. Se ela vai se converter, se ela vai despertar, não é problema nosso, tá? A nossa parte é fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte vai melhorando, tá, pessoal? O negócio é esse, é que ninguém quer que o mundo mude, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aí, eu quero que o mundo mude, eu quero que... Mas ela não faz a parte dela. É incrível, né? Essas pessoas, tem pessoas assim, tá? Aí tá esperando que alguém venha para fazer algo. Não, pessoal, é a consciência. Todo mundo tem que tomar consciência. E eu tô aqui para, como é que se diz? Se alguém, né, assistir, né, se dedicar a assistir, que ninguém é obrigado, tá? Vocês querem despertar, sente o chamado de despertar, vocês podem vir aqui no meu canal. Eu estou trazendo vários conhecimentos, tá, pessoal? Tanto espiritual como da Bíblia, tá? Para a gente melhorar. Você é uma consciência que tem que melhorar, tá? Então, pessoal, por que eu estou dando essa introdução toda? Por que eu estou dando essa introdução toda aqui, pessoal? Porque eu vou falar sobre o que eu comentei ontem, né, no vídeo. O que é a autoconsciência? Então, pessoal, o que é isso? Autoconsciência. Entende? E por que temos que buscar o desenvolvimento dessa capacidade? Por que a gente tem que buscar o desenvolvimento dessa capacidade? Porque a autoconsciência, né, é uma capacidade da nossa consciência.
essa capacidade vem quando? Quando é que a gente busca e desenvolve ela? Quando a gente desperta. Porque quando você não está desperto, você não está percebendo as coisas. Principalmente as coisas internas, né? E nem as coisas, a influência espiritual que está acontecendo ao nosso redor. Você está dormindo. É um sono gostoso, tá? Mas você precisa acordar. Você vai ficar dormindo até quando? Tá? Aí eu fiz a pergunta, e por que temos que buscar desenvolver essa capacidade da consciência? Né? Por que a gente tem que fazer isso? Né? É uma pergunta. Mas primeiro vamos responder a pergunta: o que é a autoconsciência? O que é isso, pessoal? Ele fala: a autoconsciência é a capacidade de reconhecer e compreender a si mesmo, incluindo suas próprias emoções, pensamentos, valores, né, ético e moral, habilidades e motivações. Então, pessoal, o que é que ele fala, o que é essa autoconsciência? É uma capacidade da consciência que está desperta, compreender a si mesmo. A primeira coisa que você tem que perguntar se a pessoa está consciente é pergunta quem é ela. Quando ela começar a falar que ela é fulana de tal, eu sou médico, eu trabalho não sei o quê. Quando ela começa a falar isso, a consciência dela ainda está atrelada ao ego. Ela está pensando que é esse ego aí. Tá? ainda não despertou. Então, precisa despertar isso. Você precisa compreender a si mesmo. E isso vai incluir as próprias emoções que você está sentindo, pensamento, o que é que você está pensando, valores, né, ético e morais. Então, você vai ter que compreender o seu valor e ético, tá? Para você tomar decisões segundo essa ética, não mentir, né, não fazer mal ao próximo. E habilidade e motivações. Então, vai começar a liberar habilidades do nossa consciência e motivações para a gente caminhar aqui. Aí ele fala, é um processo de observação interna. Então, você está observando você internamente. Quem é que está observando? O pensamento, a mente, né? A sua emoção. Quem está fazendo esse trabalho? É a sua consciência. Mas ela só pode ter essa capacidade quando ela desperta a consciência. Se estiver dormindo, não vai ter essa capacidade. Tá? Tem muitos aí, né? Porque isso aqui é um tema também tanto da psicologia como também da espiritualidade. Tem muitos pensando assim, vou treinar você para você ter autoconhecimento. Não é assim. É o despertar espiritual da consciência. Aí a própria consciência, ela tem essa capacidade quando ela está desperta. Se ela não estiver desperta, ela não vai, você não vai desenvolver essa capacidade da consciência. Precisa despertar. Aí ele fala, onde a pessoa se torna objeto da própria atenção. Então você está olhando para você mesmo, avaliando as suas ações. Então, o que é que você está fazendo? Reações. Quais são as reações diante das situações? Padrões de comportamento. Então, né? Em relação ao seu próprio padrão interno e valores. Será que está de acordo com a sua escolha, com o seu padrão interno, seus valores éticos e morais da alma? Será que você está tomando atitude em relação a isso? Você tem que analisar. Mas por que as pessoas não analisam isso? Porque estão dormindo a consciência dela. Então eu estou aqui
Pra. Tá? E vai mexer com isso, com o seu pensamento, com a sua emoção, incomoda você. Por isso que teve um vídeo aqui que teve uma pessoa falou para mim, irmão, não consigo assistir seu vídeo não. Eu digo, por que, irmão? Por que não consegue assistir? Você não assiste todos os outros pregadores aí da igreja? Mas o seu vídeo, eu não sei qual é o caso, parece que fica mexendo com a gente. É isso mesmo. Você, se não é para mexer, então é para quê, então? Entende, pessoal? Essa é, ela tá ouvindo lá os enganadores, não mexe com ela. Não mexe com a alma dela. Mas o meu vídeo começa a mexer, porque é para mexer mesmo, é para mudar, é para despertar a consciência. É para isso que eu estou fazendo o vídeo, senão eu estou aqui fazendo o quê? Batendo papo com vocês nas redes sociais? É isso? Tá? Aqui eu tenho uma função, um trabalho fazer espiritual na sua consciência, né? Aí o que é que ele fala? A autoconsciência é um conceito fundamental para o desenvolvimento pessoal, espiritual e a inteligência emocional. Em sucesso em diversas áreas da vida. Então, em diversas áreas da nossa vida, a gente vai ter esse desenvolvimento quando a gente tem essa autoconsciência. Ela permite tomar decisões mais conscientes, né? Regula a própria emoção, melhora o relacionamento e alcança o objetivo de forma mais eficaz. Então, é um benefício que você tem de estar consciente, pessoal. Tá? Esse é o benefício. O que mais? Ele fala, auto significa algo que remete a si mesmo. Então, quando está falando auto, está falando a você mesmo. Consciência se refere ao conhecimento, né, do espírito, ciência sobre algo do espírito. Então, que você está tendo ciência do seu espírito. Então, a autoconsciência é uma espécie de conhecimento sobre você mesmo. Então, você ter o despertar, a autoconsciência é você conhecer sobre você mesmo. Por que tem que conhecer sobre a gente, pessoal? Porque Deus está dentro está na nossa consciência, né? Quando a gente vai descobrir Deus, pessoal. O Senhor Cristo quer morar no coração. Deus está querendo. Mas você precisa tirar essas camadas que atrapalham essa conexão, que é o ego, né? O nosso ego aqui é bastante forte, tá, pessoal? Mas é isso, é porque a gente está nessa realidade. Então, a gente tem que equilibrar para trazer a frequência também divina aqui. É o que as pessoas não estão, tá, pessoal? Frequência divina aqui tá raro, tá? Tá bem raro nas pessoas, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, em poucas palavras, a autoconsciência se refere à capacidade de você se tornar o objeto da sua própria atenção. Dessa forma, ser autoconsciente envolve estar ciente, né, consciente, de diferentes aspectos do eu, né, incluindo os traços comportamentos e sentimentos. Então, você está consciente de que você é esse ego, tá? Essa parte de pensamento, sentimento, você é isso, é uma parte sua, mas você tem que ter consciência que você é uma consciência que está parte da mente, das emoções, né? Do ego aqui, do corpo humano, é você. Isso não é você verdadeiramente, é uma parte.
é um traço que inclui que é você, tá? Nessa realidade. Porque quando você deixar o corpo, deixar essa realidade, né, morrer, seu espírito ele continua, sua consciência. Porque é ali que era você verdadeiramente, tá? Então você precisa estar ciente disso. E é o que muita gente não está, tá, pessoal? Aí ele fala, a capacidade, ela, né, é a capacidade de entender a si mesmo. Então, de entender como é que você funciona. Seus pensamentos, suas emoções, valores, habilidade, meta e perceber a motivação de cada um. A autoconsciência pode transformar não apenas a forma como você vê, mas também como os outros o vê. Então, quando você tem autoconsciência, você está mudado, as outras pessoas vão olhar você, nossa, essa pessoa é diferente. Entende? Então, muitos que despertaram aqui, tá? Relataram aqui no meu canal que a família dela perceberam que ela tinha mudado. E ficou querendo saber o que é que ela fez para ela mudar. É o despertar, pessoal, da consciência, tá? Então, a pessoa estava nem percebendo que ela tinha mudado. Ela percebeu que ela sentia uma paz, ela sentia aquelas sensações, mas ela não percebia que no dia a dia dela, o comportamento dela estava diferente. A pessoa nem percebe, pessoal. É uma coisa tão natural, você vai agindo tão naturalmente que as pessoas, nossa, como ela é diferente, nossa. Tá? Então, o que é que essas pessoas estão sendo? Estão sendo o seu espelho. Elas estão vendo como é que você está se comportando aqui. Então, ela está mostrando para você, olha como é você aí, ó. Olha o seu espelho, é a sua imagem que você está refletindo. Então, as pessoas é o espelho, tá? Então, também como as outras pessoas o vê, criando um caminho para uma carreira e vida mais significativa e gratificante. Então, mais feliz, né? Mais leve, mais tranquilo, né? As outras pessoas, quem é do bem vai sempre querer estar do seu lado. Quem é do mal vai atacar você, tá? Se prepare também. Porque tem pessoas do mal aqui. Elas vão querer atacar você, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a autoconsciência é a prática de observar e questionar a si mesmo para formar uma compreensão de que você é e onde precisa crescer. Então, é aquela que você analisa você. Não como julgamento, tá, pessoal? É como olhar onde, pô, nossa, eu tenho que melhorar aqui. Eu tô aqui falhando aqui, tá? Não está de acordo com a espiritualidade. Então, o ser espiritual, uma pessoa espiritual que despertou, ela é assim, pessoal. Ela vai se observando e modelando de acordo com a espiritualidade, de acordo com os valores éticos, morais. Então, se ela mentia, ela não vai mentir mais. Se ela tinha práticas imorais, ela não vai fazer mais. Então, é uma vida de um ser espiritual. Entende, pessoal? Aí, cadê onde que eu parei, pessoal? Aí ele fala, questionar a si mesmo, compreensão de que você é e de onde você precisa crescer. A autoconsciência é tanto uma habilidade quanto uma prática. Então, ela é uma habilidade, uma capacidade que nossa consciência tem, que a gente vai colocar em prática para que ela comece a ser desenvolvida na nossa vida, tá?
Aí ele fala, quando nos falta autoconsciência, temos mais dificuldade de compreender melhor nossa reação. Então, você se comporta e não percebe qual tipo de reação você teve, tá? Você só sente, tá? Porque as pessoas quando tá com ódio, raiva, ira, ela sente aquilo, mas ela não compreende por que que aquilo está acontecendo, entende? E às vezes ela não tem nem controle sobre essas energias, tá? Principalmente energias baixas, porque esses sentimentos são energias baixas, tá, pessoal? Que surgem na gente, tá? Então, são essas coisas que surgem dentro da gente que a gente nem sabe. Tem pessoas aí que, meu Deus, a emoção dela é lá no mil grau, mas ela não está nem percebendo. Aí ela fala, dessa forma, nossa capacidade de autogestão, consciência social, habilidade de relacionamento e tomada de decisão responsáveis são prejudicadas. Então, você se prejudica aqui, porque você não está sabendo lidar com as energias. Isso são energias. Então, você não está sabendo nem lidar com as suas energias, né? Que são suas emoções. Quanto mais você vai saber lidar com as energias do mundo, pessoal. Não, não existe isso, tá? Não existe isso, tá, pessoal? Se você não sabe lidar com as energias, suas próprias, você não tem controle emocional, você não tem aquela para saber lidar com aquilo. Então você não vai saber lidar com as outras pessoas. A sua decisão vai ser sempre errada, tá? Por isso que quem é desperto, ele se dá melhor, tá? O desperto é para ele saber aprender a jogar o jogo da vida, tá? Tem até um vídeo aqui que eu gravei, né? O que é o jogo da vida? Tá aqui no meu canal. Então, você desperta para aprender a jogar o jogo. Porque a pessoa está dormindo, ela está no jogo e não sabe que está no jogo. Ela não conhece as regras, ela não sabe como é que funciona aqui. Então, a pessoa dormindo é assim. Ela não sabe de nada. Caiu aqui, de paraquedas está aqui. Ela pensa que é esse personagem, tá? E aí tá assim. Então, o despertar é para você perceber que você está no jogo, entender as regras do jogo e saber jogar. Entende? É importante, porque senão você vai tomar de lavada. O que é que vai acontecer com você? Você vai ser reprovado. Você não passou, né? Aí vai ter que o quê? Repetir o ano. Quem não passa de fase, tá? É reprovado e vai repetir o ano. Até você tomar consciência e despertar, pessoal. É isso. Se vocês querem saber como é que é a regra do jogo, jogar, desperte a consciência. Aí o que mais, pessoal? Desenvolver a autoconsciência é um processo contínuo, que pode ser desafiador. Então, pessoal, é um processo, esse processo de desenvolver a nossa... É contínuo, tá, pessoal? É o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente está estudando autoconhecimento, a gente tentando melhorar, a gente ora, medita, a gente equilibra nossas emoções, equilibra a nossa mente, a gente trabalha nossas energias. O que é que a gente está fazendo? A gente está nesse processo. É contínuo, é dia a dia a gente tem que ir melhorando, pessoal. Tá? A gente tem que ir melhorando dia após dia, tá? A gente tem que ir melhorando dia após dia, mas pode ser desafiador. Por quê? Porque a gente está num ambiente hostil, um ambiente aqui que é umbral, tá? Tanto umbral físico quanto umbral espiritual. A gente está nessa realidade. Então, um ambiente hostil, tanto espiritual como físico.
esse é o nosso desafio aqui, de manter o equilíbrio, tá? E manter essa autoconsciência. Por isso que não é fácil despertar, tá, pessoal? Aí ele fala, por isso identificar e compreender nossas emoções e o gatilho que causa é fundamental para desenvolver estratégias de enfrentamento saudável. Então você tem que conhecer o que é que desequilibra você, o que é que você está vendo que está trazendo pensamento para trazer desequilíbrio. Então você tem que agora trabalhar isso aí. Você não ouvir música, né? Não ouvir música, como é que se diz? Música, filme, tudo que vai fazer com que o comportamento, porque é tudo preparado pela Matrix, tá? É tudo preparado pela Matrix, essas coisas aí. Entende? Então, a gente precisa, como é que se diz? Entender isso, tá, pessoal? A gente precisa entender isso. Cadê? Onde foi que eu parei? Aqui ele fala, por isso identificar, né? Ele fala, desde o tempo grego, conhecer a si mesmo, a autoconsciência tem sido estudada por filósofos e psicólogos. Então, desde o tempo lá dos gregos, né? Ele vem estudando a si mesmo, estudando a consciência, né? Os gregos lá, desde o tempo lá, vem conhecendo a si mesmo, a autoconsciência tem sido estudada, eles estudando isso. Como é isso? Então, desde lá, trata-se da capacidade de reconhecer o pensamento, a emoção, essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Então, desde o tempo lá dos gregos, eles vêm trabalhando isso, trabalhando a emoção, o pensamento. Foi por isso que os gregos aí escreveram muitas coisas filosóficas que têm a ver com esse conhecimento, esse autoconhecimento. Os gregos, né, pessoal? E o apóstolo Paulo passou por lá, tá? Aí ele fala, cultivar a autoconsciência é um processo contínuo, isso envolve prática, né? As práticas espirituais nos ajudam, pessoal. E técnica que pode ajudar a nos conhecer melhor. Então, é o que a gente está fazendo, é o que a gente falou ontem, o exercício espiritual. Isso faz com que a gente se aproxime de Deus e nos conheça melhor, pessoal. Não, a gente não pode, tá? A gente tem um motivo para a gente estar fazendo isso. A gente está fazendo isso à toa, sem consciência. Então, aqui no meu canal, você não vai fazer isso. Você vai para um curso aí, por que você está fazendo isso? Você pergunta, por que você questiona? Por que não questiona as pessoas? A pessoa dá o curso, aí você tem que fazer isso, aí a pessoa está fazendo, mas você já se perguntou, por que você está fazendo isso? Existe um porquê. Mas tem pessoas que estão tão dormindo que porque outras pessoas estão fazendo, ela está fazendo a mesma coisa. Maria vai com as outras, né? Fazer igual a minha mãe. Minha mãe disse, essas pessoas Maria vai com as outras. A pessoa está fazendo, mas não. Por exemplo, a pessoa às vezes está consciente, sabendo o que está fazendo. Mas a outra pessoa fica imitando. Ela não sabe por que ela está fazendo. Não pode ficar assim. Aqui, por isso que aqui eu estou trazendo conhecimento para você saber o que é que você está fazendo. Aqui não tem gente dormindo, tá? Eu não quero gente dormindo aqui para eu enganar, para fazer isso. Ah, você tem que fazer isso. Você não. Eu quero pessoas com consciência aqui. Por isso que eu estou dando conhecimento. As pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas, que estão dormindo, são essas pessoas que estão lá. Então, elas dão coisa lá, o dinheiro, compra carnê, faz o que, mas estão tudo inconsciente, não sabe o que está fazendo.
E essas pessoas, por a mente esperta, começam a enganar essas pessoas. Estão vendo que essas pessoas estão dormindo espiritualmente, né? Aí começa a enganar ela espiritualmente. Aí surrapia essas pessoas, tá? Aqui não. Aqui, irmão Samuel, você não recebe dinheiro, você não precisa. Preciso sim. Mas eu quero a pessoa fazendo isso com consciência. Por isso, se Deus, a Espírito, tocar no seu coração, você contribua. Tá aí meu Pix aqui, ó. Todos os vídeos aí eu coloco, tá? Os que estão fazendo lá sem autoconsciência é o de lá, tá? Aqui não, aqui você tem que saber o que é que você está fazendo. Aí, o que é que ele fala? Muitos ainda entendem a autoconsciência como autoconhecimento, mas não é, tá? Mas eles são diferentes. Enquanto o autoconhecimento é sobre conhecer a si mesmo, com a sua mente, seu corpo funciona e reage, a autoconsciência é sobre ter consciência sobre si mesmo. É você estar desperto sobre si mesmo, dos seus valores éticos e morais, das ações, o que é que você está fazendo, das crenças, aonde você está colocando a sua crença, e do pensamento e da emoção. Então, é você estar consciente disso. Porque o autoconhecimento vai ajudar você, né, a entrar nessa, ter essa consciência sobre si, sobre os valores, o que é que você está fazendo, qual a energia que você está lançando no ambiente, tá? Toda vez eu falo isso, né? Qual a energia que você está lançando no ambiente, pessoal? Então, repare bem, tá? Aí ele fala, a autoconsciência está ligada à autoaceitação. Quando a pessoa é verdadeiramente autoconsciente, então desperta, né? Ela é capaz de reconhecer e aceitar todas as partes de si mesmo, incluindo as imperfeições e os aspectos menos desejáveis. Então, a pessoa autoconsciente, ela sabe que ela tem um lado bagaceiro. É por isso que eu digo aqui, eu tenho meu lado bagaceira, pessoal. Ah? Então, você tem que ter consciência disso, que você tem um lado, como Jung fala, né, o lado sombra, tá? Aonde está a bagaceira. Todo ser humano tem, tá? Ninguém é santinho. Aqui não existe ninguém com a orelha na cabeça, não, tá? Todo mundo tem um lado aí ruim e precisa trabalhar isso aí. Precisa trabalhar e tomar consciência disso. Nossa, isso aqui não é correto. O que Deus quer, a espiritualidade quer. É isso que você tem que tomar consciência disso, né? Aí ele fala, a autoaceitação, então você aceitar isso, que você tem um lado bagaceira, né? Um lado que não é, que você não gosta de mostrar muito, né? Mas de vez em quando aparece esse lado aí bagaceiro. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que a autoaceitação é um componente essencial para a saúde mental e emocional, pois permite que uma pessoa se ame e se valorize independente das suas falhas ou erro passado. Então, você se valorize, você é um ser humano. Eu sou um ser humano que eu erro igual a todo mundo. Mas eu estou tentando melhorar, eu estou trabalhando a minha espiritualidade, eu estou querendo me tornar uma pessoa, eu estou agindo de maneira correta, tá? O negócio é quando você não está consciente disso. Você não quer melhorar, você não quer ouvir, você não quer prestar atenção, você quer continuar com essa frequência, com esse pensamento. Aí você está entrando, você não está aceitando que tem esse lado ruim. Aceite, trabalhe, olha, vamos trabalhar. Eu tenho erro igual a todo mundo, né? Mas eu vou me valorizar. Eu também sou uma pessoa, como é que se diz?
que Deus também está trabalhando comigo, tá? Então, você está se valorizando. Por mais que você tenha falha, todo mundo tem, pessoal. Todo mundo tem, tá? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, a autoconsciência também está relacionada à autenticidade. Então, essa palavra autenticidade é o quê? É verdadeiro, pessoal. Está relacionada com a verdade, tá? Então, você tem que ser verdadeiro com você para começar a ter autoconsciência. Se você não é verdadeiro com você, você não vai ter autoconsciência. Quando uma pessoa é autoconsciente, então está desperto, né? Ela tem uma compreensão clara de quem é ela e do que é importante para ela. Isso permite que ela viva de acordo com seus próprios valores e crenças. Então, valores éticos e morais, né, da alma e crença. Então, viva de acordo com aquela crença verdadeira, em vez de tentar se encaixar na expectativa do outro. Então, esses que ainda não estão sendo levados, Maria vai com as outras, estão indo na expectativa, tentando se encaixar aí, é porque ainda não despertou. Ela não é autêntica. Ela não está colocando os seus próprios valores, crenças no verdadeiro. Ela está tentando se encaixar aí no mundo, está tentando agradar o outro, na expectativa do outro. O outro não interessa, pessoal. Interessa você estar na sua essência, estar de acordo com o seu próprio valor e crença. Não tente se encaixar aí no mundo, nas coisas que os outros tá. Você é um, ele é outro. Você tem a sua propósito de vida, ele tem outro, tá? Não tente se encaixar. Aí ele fala autenticidade, então, a verdade, né? É uma qualidade valiosa, tá? Por quê? Pois permite que uma pessoa viva a vida genuína, então, verdadeira e significativa. Então, autenticidade, você ser autêntico com você, viver uma vida autêntica, é uma coisa muito valiosa, pessoal. E o despertar, a autoconsciência passa por isso. Essa sinceridade com você. Tá? Quando você começa a camuflar, colocar máscara, tentar esconder, tá? Começa a fazer essa maquiagem. Por isso que a maquiagem é uma máscara, né? Tem mulher que só anda de maquiagem, né, pessoal? É uma máscara. Nas redes sociais aqui você vê, tá? Aqui, ó. Eu não tenho máscara nenhuma, tá? Tem gente que tem até o cidadão que disse que ele ia fazer vídeo, ia gravar, ele passava até um batom claro assim, passava o pó, o brilho, tá? Nada contra, tá, pessoal? Mas para que você está colocando isso? Seja sincero, mostre verdadeiramente, seja transparente, uma pessoa transparente, tá? Naquilo que você fala, porque é isso que atrai as pessoas. As pessoas querem ver dentro. Porque meu vídeo aqui é assistido aí por muitas pessoas aí, tá? Por causa disso. Ela vê que ela vê coisas, qualidade em mim, que não vê em outros vídeos. E é isso que eu quero passar, tá? É essa autoconsciência para você. Ah, o que mais? Ele fala, a autoconsciência é uma qualidade essencial para líderes, né? Pessoas que, como é que se diz, estão na frente de liderando outras pessoas, né? Quando o líder é autoconsciente, então, ele está desperto, ele é capaz de reconhecer sua própria força e fraqueza. Então, por isso que eu reconheço, né? Eu tenho minha qualidade? Tenho. Mas tenho os meus defeitos? Tenho.
como qualquer outro tipo de pessoa. Agora o seu líder não fala isso para você. Ele diz que é especial, é não sei o que, ele é especial, é isso. Eles se colocam diante de vocês assim, que ele é algo especial, que não erra, é uma pessoa, tá? É engano, pessoal. Essa pessoa está colocando máscara, tá? Aí ele fala, ele usa esse conhecimento para tomar decisões informadas e orientar seu grupo, né? De maneira eficaz. Então, um líder autoconsciente, tá? É o que eu tô aqui agora lutando para ter essa autoconsciência, tá, pessoal? Para não passar engano para você, tá? Então, a maioria dos líderes que estão aí estão no sono. Por isso que Jeremias fala lá, né? É Isaías, né? Eles são lobos gulosos e gostam do sono. Então, estão dormindo, pessoal. Estão levando você para o erro, não para tomar consciência. Além disso, a autoconsciência permite que um líder seja autêntico. Então, né? Autêntico tem a autenticidade e genuíno. Então, verdadeiro. Isso é muito importante. Por isso que eu estou aqui me colocando como um líder, né, pessoal? Vocês estão aqui vindo me escutar, né? Isso eu estou me colocando com a posição de líder, de orientação, de ensinar, tá? Mas sabendo que eu conheço a minha força e minha fraqueza. Eu não vou me colocar como superior a você, como a maioria faz. Por isso que quando essas pessoas quedam desses líderes, tá? É muito grande, tá, pessoal? Porque eles se colocam que é o super-homem que vai resolver. É tudo para atrair vocês. E vocês gostam desses tipos, tá? Vocês gostam. Você não gosta daquele tipo que é sincero, é autêntico, é verdade. Você não gosta de líderes assim. Você não gosta. Ah, esse cara é muito chato, viu? Esse irmão Samuel é uma chatice. Nossa, é ver ele com esse negócio de espiritualidade. Então, vocês não gostam. Tá certo, pessoal? Eu sei disso, tá? Que você não gosta dessas coisas. Mas é isso, pessoal. A gente que é líder precisa estar nessa autenticidade genuína, que vai trazer essa autoconsciência. O que pode inspirar confiança, né, nas pessoas e engajamento em seu grupo. Então, pessoal, olha aqui quanto engajamento, quantas pessoas aqui confiam aqui no que eu estou falando. Mas ela nem me conhece pessoalmente, não sabe nem como é que eu me relaciono aqui, ela não sabe de nada de mim. Mas pela a frequência, pela maneira, a autenticidade, a verdade que eu estou passando aqui, essa pessoa confia, tá? Então, o grupo confia nessa pessoa, tá? Já tem muitas pessoas aqui no meu canal, tá? Se inscreveram porque confia no que eu estou falando. Verdadeiro. Elas no início me colocaram à prova, me colocaram. Tá certo, você tá certo. Porque se eu fosse um falso profeta, então você tem que fazer isso com os outros também, pessoal. Os outros você vão recebendo, aí fazendo inconscientemente, né? Então, essas pessoas, algumas que chegaram aqui, me colocaram à prova. Eu digo, poxa, não, essa pessoa ela está buscando a verdade mesmo, ela está com sinceridade. Então, eu tive que transmitir isso para ela. E ela foi vendo, ela foi percebendo no espírito, ela disse, não, o cara tá, esse tá na frequência da espiritualidade. Então, elas viram isso, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Nossa, vamos parar aqui, 55 minutos, pessoal. As horas passam, tá? Eu quero falar, mas é isso, pessoal. Eu vou deixar
a outra parte para a segunda parte e vou trazer os versículos bíblicos. Eu sei que meus amigos aqui que me acompanham, os evangélicos, ele gosta bastante dessa parte, tá? Teve aqui evangélico aqui que no vídeo do subconsciente, né? Aí eu subindo pelas paredes, nossa, como é que eu não vi isso? Nossa, então, porque eu estou trazendo coisas profundas. E isso é importante para o quê? Para o nosso crescimento espiritual, tá? A nossa expansão. Então, pessoal, até a segunda parte, tá? Assista a primeira e depois assista a segunda, tá?